Olá. Bom, vamos começar aqui. Hoje é mais um dia, hoje é dia 9. Vamos meditar sobre a sabedoria no livro de Provérbios, capítulo 9. Então, lembrando que Provérbios, ele é um conjunto de 31 livros, né? 31 capítulos, na verdade é um livro com 31 capítulos. Isso quer dizer que tem um capítulo, né? Para cada dia do mês. Então, cada dia tem a sua porção de sabedoria diária, a porção diária de sabedoria lá do livro de Provérbios. E, continuando nessa jornada aqui de Provérbios, hoje nós vamos meditar no livro de Provérbios, no capítulo 9, tá bom? E o capítulo 9, ele começa aqui com um convite da sabedoria, um convite para um banquete. Quem gosta de ser convidado para um banquete, né? Eu gosto de banquete, gosto de comer. Então, vamos lá. Vou começar aqui vou ler do versículo 1, tá certo? Então, ele diz assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. E enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando. Aí, versículo 4. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Então, o que é esses primeiros versículos aqui? Aqui, a sabedoria, ela está convidando para um banquete, né? E existe uma semelhança entre esse banquete e a parábola que Jesus contou em Lucas 14, né? A parábola de Jesus, lá em Lucas 14, ele diz de um senhor, né, que vai dar uma festa, e ele manda chamar os convidados para avisar que a festa já está pronta. E aí, todos os convidados arrumam uma desculpa para não ir à festa, né? Todos eles têm uma desculpa dizendo que não vai. E aí, o senhor da festa, né? O senhor que estava proporcionando aquele banquete, ele mandou os seus servos, né? Pediu aos seus servos que ele fosse convidar, então, todas as pessoas da cidade, batesse em casa, convidando para essa festa, pessoas que antes não tinham sido convidadas. E as pessoas foram e os servos falaram que ainda tinha lugar, a casa já estava cheia, mas ainda tinha lugar. E aí ele mandou voltar para as ruas, trazer as pessoas que estavam na rua, trazendo até, às vezes, pessoas forçadamente, né, obrigando as pessoas a entrarem na festa. E então, isso aqui, por quê? Porque havia lugar, né? Ainda havia lugar naquela festa, naquele banquete. Então, aqui é a semelhança, né? O Provérbios está falando aqui do banquete da sabedoria, fazendo um paralelo com o banquete também da parábola que Jesus comentou. Então, há semelhança também nessa vida, uma vida com sabedoria e a vida com Jesus, tá certo? A parábola, ela fala sobre o reino de Deus, então, que há lugar para todos, né, no reino de Deus. Né? E todos que participem, Deus quer que todos os seus filhos participem do banquete. Assim também a sabedoria, ela está clamando para que todos se beneficiem do banquete que ela oferece. Então, a sabedoria aqui, ela te convida para uma festa na casa dela. E aqui ele fala que a casa da sabedoria, ela é edificada sobre 7 colunas. Né? Que colunas são essas? Né? A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Quais seriam essas colunas que fala aqui da casa da sabedoria? Então, uma das colunas são 7, né? Então, é temor ao Senhor. O que é o temor ao Senhor? Temor não é medo, né? Ao contrário de que muitos acham, temor não é medo, mas é um extremo respeito ao Senhor. Então, quando você teme ao Senhor, você odeia tudo aquilo que ele odeia. O que, por exemplo? Arrogância, soberba, orgulho, mau comportamento, uma boca perversa, mentirosa.
né? Um outro pilar, na outra coluna da sabedoria, é a dependência de Deus. Nós reconhecemos que nós dependemos, não somos autossuficientes. A outra coluna é a prudência, nós já falamos aqui, né? A sabedoria e a prudência andam sempre juntas. Uma outra coluna, a humildade, você também reconhecer, né, a sua humildade, não se achar melhor do que ninguém, você ser humilde, principalmente diante de Deus e diante das pessoas, também não se considerar melhor do que ninguém, não humilhar as pessoas. Conselhos é uma outra coluna da sabedoria, tá certo? Aquela pessoa que ouve os conselhos, que ela é uma pessoa sábia, ao contrário do tolo, né? Que rejeita qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de disciplina. Um outro pilar aqui, uma outra coluna da sabedoria é a honra. Então, aqui no livro de sabedoria, né, do Provérbios, a gente vê muito isso. Qual é o benefício da sabedoria? Um dos benefícios é você ter honra, né? Quando você é uma pessoa sábia, busca sabedoria, agir com sabedoria nas suas escolhas, nas suas atitudes, você recebe honra, tá certo? E a última coluna é a instrução. Então, a gente já falou, né? Você ser instruído, você ser uma pessoa que aceita a instrução, você se torna uma pessoa sábia. Então, vamos continuar aqui no versículo 7, né? Que eu parei no 6. Então, a palavra continua aqui assim, ó. Quem corrige o zombador traz para si, sobre si, o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Algumas versões falam tolo, né? Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Então, o que nós podemos destacar aqui desses versículos? Que a sabedoria, gente, ela está disponível, ela é oferecida a todas as pessoas, tá certo? Sem distinção nenhuma, porque ela fala que quem buscar vai encontrar, tá certo? Quem bater a sua porta, a porta será aberta, ele vai encontrar, vai ter acesso à sabedoria. Mas a humildade ela nos aproxima da sabedoria quando nós reconhecemos que nós não somos perfeitos, que nós cometemos e nós continuaremos cometendo erros na nossa vida, ao longo da nossa vida, tá certo? Por isso ele fala aqui sobre o tolo. O tolo, ele até dá um alerta para a gente não ficar repreendendo o tolo, né? As pessoas que são tolas, porque o tolo ele só vai reclamar, né? Quando você repreender, quando você der alguma instrução, e não adianta ficar discutindo com ele. Agora, o contrário do sábio, não. O sábio, ele sempre vai exercer uma autocrítica, né? Ele vai aceitar aquela instrução, aquele conselho, vai olhar para dentro, vai ter uma autocrítica, tá certo? E ele vai entender, né, que ele não é o Deus da sua própria vida, ele não é um Deus da vida, não é um soberano, não tem poder soberano sobre a própria vida dele. E vai entender que o caminho da sabedoria se inicia com o quê? Na busca de conhecimento, com respeito a Deus, né? Sabendo que é Deus que dá o verdadeiro sentido para a vida dele. Então, essa é a pessoa sábia, que aceita a instrução, que faz uma autocrítica, tá certo? Faz uma autoanálise e muda e testa, né? E aceita seguir por um novo caminho, pelo caminho de vida. Reconhecendo que é Deus, né, que nos dá o entendimento, reconhecendo que Deus nos dá a vida e Ele é a fonte da sabedoria, né, que Deus é o Todo-Poderoso e não eu. Então, eu não detenho todo o conhecimento de tudo, né, eu não tenho autoridade sobre todas as coisas, então nós temos que ter humildade, tá certo? Para conhecer, então como é que eu conheço a Deus, né, como é que eu me torno uma pessoa temente a Deus? É conhecendo que Ele é o teu Pai, Ele é o teu Criador, né? Para conhecer a Deus é preciso ler a sua palavra. Então, na palavra ele deixa toda a instrução acerca da sua vida, daquilo que Ele já planejou para você. É conversando com Ele. Como é que a oração, ela nada mais é do que uma conversa com Deus,
tá certo? Então, você conversar, você se instruir na palavra e na certeza que ele sempre vai te ouvir, ele sempre vai te direcionar. Ele nunca vai te abandonar quando você procurar por sabedoria. Ele está lá sempre disposto a te ensinar e a te mostrar o caminho certo. Mas aí depende de uma atitude nossa, tá certo? De buscar e de aceitar, né, o caminho da instrução e a repreensão, muitas vezes, né? Muitas vezes nós seremos corrigidos, porque Deus nos ama, por isso ele nos corrige. Então, tendo uma postura dessa, isso vai mudar a nossa atitude e fazer com que nós venhamos a prosperar, né? E prosperidade, ao contrário do que não, muitas pessoas acham, prosperidade diz que é só riqueza, dinheiro, não. Prosperar quer dizer crescer. Você vai crescer em todas as áreas da sua vida, quando você buscar a sabedoria, quando você atender aqui ao chamado da sabedoria. Então, e o versículo, vamos continuar aqui, então eu parei no 12, né? Mas só, e o versículo 12 aqui, ele fala assim, só repreender, ó, se você for sábio, o benefício será seu, se for zombador, sofrerá as consequências. Então, aqui é o seguinte, sempre haverá consequências das nossas escolhas, quer seja para o bem ou quer seja para o mal. Então, essa é uma verdade, esse é um princípio, né, que ninguém muda, isso se aplica a todos nós, né, a todo ser humano na Terra. Então, vamos continuar aqui no versículo 13. Diz assim, a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Tem uma versão que fala que a sensatez, ela é como uma mulher, é a loucura, né? Fala que a loucura ou a insensatez, ela é como uma mulher espalhafatosa, que fica lá na beira na cidade, lugares mais altos, chamando todos para virem para sua casa. Então, é a mulher toda espalhafatosa, querendo convidar todos para sua casa, né, para se deleitar das coisas, né, que ela tem para oferecer. Na verdade, aqui é a loucura, né, a insensatez. Então, aqui, e essa versão aqui, ela já não fala, não cita a mulher espalhafatosa. Então, também aqui. Então, essa mulher, essa loucura ou a insensatez, ela fica se exibindo, se seduzindo as pessoas que passam à porta da sua casa, né? Convidando para que elas entrem. Clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes, aqui é o convite da loucura, da insensatez para você. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz. A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Forte isso, né? Então, aqui a loucura, quando ela te seduz, as pessoas que cedem às loucuras, à insensatez, né? Ela vai achando que as coisas são fáceis, que ali é doce, que não faz mal, mas as pessoas não imaginam que, no fundo, dentro da casa da loucura, da insensatez, que todos já estão mortos, né? Na profundeza da sepultura. Então, o que nós podemos aprender aqui, tirar de códigos nesses versículos do 13 ao 18, que a falta, né, a falta de juízo, a falta de sabedoria, ela é a falta de juízo, né, a falta de sabedoria, que é a loucura, né, ela é comparada com aquela mulher espalhafatosa, tola, que não conhece a verdade e fica chamando a todos. Então, assim como a sabedoria nos faz um convite para adentrar a sua casa, que foi edificada, né, sobre 7 colunas de fortaleza, né, sobre 7 colunas de verdades, assim também a loucura e a insensatez nos convida também para entrar em sua casa, tá certo? Então, basta a gente decidir qual é o convite que nós vamos aceitar. Né? Eu decido aceitar o convite de entrar à casa da sabedoria e desfrutar do banquete que ela tem para me oferecer.
tá certo? Então, quem aceita o convite da loucura são aquelas pessoas que não recebem bem as críticas, né, nem os conselhos, que não querem pensar em mais nada além das suas próprias vontades, dos seus negócios, das suas loucuras, a vida fácil, né? Então, essas são as pessoas que acabam aceitando o convite da loucura, da insensatez. E também tem as ingênuas, né? Aquele também ele fala dos inexperientes, tá certo? Que não tem bom senso. Então, as pessoas ingênuas e inexperientes também acabam sendo atraídas pela loucura e acabam desfrutando do banquete da loucura. Então, concluindo aqui, né, um atalho, né, para o prazer pode parecer bem interessante, né, como é a proposta aqui da loucura, ter os atalhos, né, para o prazer, para as facilidades, para conseguir algo que você queira, sempre vão ter os atalhos, sempre vai ter alguém te fazendo propostas para te desviar do seu propósito. Então, sempre vai ter, mas pelo outro lado também vai ter a sabedoria, né? Vai ter Deus, vai ter pessoas no seu caminho, pessoas na sua rota, que Deus coloca para te dar conselhos, bons conselhos e instrução. A começar pelos seus pais, né? Por pessoas que estão mais adiante do que você no caminhar. Então, é só você decidir quem é que você vai ouvir, tá certo? Então, Deus, ele tem um propósito na minha vida, ele tem um propósito na sua vida. Então, vamos buscar a sabedoria, né? E viver as promessas de Deus que ele tem todos os dias. Então, todos os dias nós podemos voltar ao início e viver diariamente as promessas que o Senhor tem para nós. Deus, ele tem promessa para mim e tem promessa para você. Então, escolha viver a novidade de vida todos os dias, tá certo? Se deleitando aqui no convite da sabedoria, buscando a sabedoria que vem do alto, buscando sabedoria daquelas pessoas que estão mais avançadas do que você. Então, eu espero que esse capítulo falou muito comigo, e assim como eu tenho sugerido nas outras lives, não fique só com o que você ouviu aqui, vá lá na Bíblia, leia o capítulo 9 e grife as partes que te falaram mais alto, né, que falaram ao seu coração, tá certo? E coloque em prática. Peça para Deus te ajudar a entender, te dar a sabedoria vinda do alto para você entender aquilo que você está lendo e como aquilo se aplica na sua vida, o que você tem que observar na sua vida, tá certo? Então, muito obrigada pela sua atenção mais uma vez, espero que tenha sido útil para você. Eu vou deixar também gravado lá no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube, está aí no link da bio, se você quiser me seguir e apoiar nessa minha jornada, tá certo? É um canal de iniciantes, estou aprendendo e testando coisas que as pessoas têm me ensinado. Então, conte comigo para o que você precisar, me chama no direct, quiser compartilhar algum comentário, eu estou à disposição, me coloco a minha vida a serviço da sua vida. Muito obrigada e uma boa tarde para você e até amanhã com o capítulo 10 de Provérbios. Tchau.